O tempo não para. Só nós é que ficamos presos entre os segundos. A chuva caía fina sobre a Avenida da Liberdade, tingindo de prata as vitrines da Cartier e os parapeitos do Hotel Tivoli. Dentro do saguão, o relógio de parede suíço marcava 18h em ponto. Cada tic-tac ecoava como uma lembrança. Seca, precisa, quase cruel. Miguel Azevedo observava o ponteiro dos segundos deslizar. Aquele som o acalmava e o torturava ao mesmo tempo. Era como ouvir o próprio coração batendo fora do peito. Vestia um terno Hermenegildo Zegna, gravata de seda cinza e relógio de bolso Patek Philippe, herdado do pai. No reflexo do vidro via-se um homem impecável, mas com os olhos de quem não dorme há anos. Sobre a mesa do bar, um cálice de vinho do Porto Grahams, 1963, o mesmo ano em que uma mulher chamada Amália Duarte havia desaparecido misteriosamente em Lisboa. Do lado de fora, os sinos da Basílica da Estrela começaram a soar. Miguel levantou-se. O convite para a abertura da exposição no Museu do Tempo repousava sobre o balcão de mármore. Relógios que mediram o amor e a morte. A história de Amália Duarte. Ele engoliu o resto do vinho e saiu. A chuva lavava as ruas, refletindo as luzes dos postes como se Lisboa inteira estivesse feita de vidro líquido. O ar cheirava a terra molhada e âmbar, e a uma nostalgia que ele não sabia nomear. O museu erguia-se nas margens do Tejo, uma antiga mansão neoclássica transformada em templo do tempo. Candelabros de cristal pendiam do teto. O chão era de mármore branco, e cada vitrine exalava o perfume frio do metal polido. No centro da sala principal, cercado por luz âmbar, repousava o relógio do Fado, um exemplar do século XIX, com caixa de ouro e ponteiros em forma de lírio. Dizia-se que o relógio fora o presente final de um amante proibido, e que desde a morte de Amália nunca mais voltara a funcionar. Miguel aproximou-se. O vidro refletiu seu rosto, e por uma fração de segundo, o reflexo não era dele. Era o de uma mulher de olhos verdes, lábios pintados, vestida de preto. Ele piscou e a imagem desapareceu. Bonito, não é? A voz veio de trás. Ele se virou. Uma mulher observava o relógio com expressão atenta. Cabelos presos, jaleco branco e no pescoço, Motschek von Bach Nyohin Kim Jong-ho. Sou Isabela Duarte, disse ela, estendendo a mão. Responsável pela restauração. Miguel hesitou antes de apertá-la. O toque dela era morno, familiar, quente demais para Motingoi Xalá. Você já o ouviu tocar? Perguntou An Jeong-han. Ainda não. Kojap Matnhintang Vao An. Mas sinto que vai ser hoje. Um trovão distante fez o chão tremer. E então, inexplicavelmente, o relógio do Fado emitiu o primeiro tic-tac em quase 60 anos. O som ecoou pelo salão como um batimento humano. Miguel prendeu a respiração. Isabela sorriu, assustada e maravilhada ao mesmo tempo. A chuva não cessou durante a noite. Lisboa parecia suspensa sob uma névoa espessa, e cada lâmpada refletia no chão molhado como uma estrela perdida. Miguel caminhava pelas ruas do Chiado, o som dos sapatos ecoando no empedrado antigo. O relógio de bolso, herança do pai, pesava mais do que o normal. Como se o tempo ali dentro se recusasse a passar. Ele parou em frente ao Museu do Tempo. Mesmo fechado, o prédio exalava presença. As janelas altas, as colunas de mármore, o portão de ferro com arabescos. E no meio do silêncio, um som mínimo. Tic, tac. O mesmo som que ouvira no salão horas antes, quando Isabela estava ao lado dele.
o som do relógio que nunca mais funcionara. Na manhã seguinte, Miguel voltou ao museu. Foi recebido por Henrique Valença, o diretor, um homem alto, de terno escuro, rosto vincado e olhos de quem já sepultou muitas verdades. Mas, senhor Azevedo, ouvi falar muito de si, disse Henrique enquanto o conduzia pelo corredor. Não sou apenas um colecionador, respondeu Miguel. Henrique sorriu com ironia. Ninguém coleciona o tempo impunemente. Pararam diante do relógio do fado. O mostrador reluzia sob a luz do teto, e as flores douradas gravadas ao redor pareciam pulsar. Henrique passou o dedo sobre o vidro. Há algo de curioso nisso, sabe? O relógio parou exatamente às 23h17 do dia em que Amália Duarte morreu. Miguel levantou os olhos, surpreso. Você a conheceu? Não, conheci, respondeu o diretor, desviando o olhar. Todos nós a conhecemos de alguma forma. Isabela entrou na sala, segurando uma caixa de ferramentas finas. Tinha o cabelo preso num coque baixo e as mãos manchadas de óleo de relojoeiro. Posso? Perguntou, e Henrique assentiu. Ela abriu a tampa traseira do relógio, expondo as engrenagens internas. Miguel observava em silêncio, hipnotizado pelos movimentos dela. A precisão dos dedos, a calma, o respeito quase religioso. De repente, um pequeno espelho caiu da estrutura interna. Isabela o apanhou. Estranho. Há um fragmento de vidro aqui dentro, como se alguém o tivesse colocado de propósito. Ela virou o espelho e o limpou com um pano de linho. Miguel aproximou-se para olhar. E então, ambos viram. Por um instante breve. O reflexo não mostrou o salão, nem seus rostos. Mostrou uma mulher cantando num palco antigo, sob luz azul, com um microfone de prata. Amália Duarte. O reflexo desapareceu tão rápido quanto surgira. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. Henrique pigarreou. É só uma ilusão de ótica. Luz e vidro fazem truques com a mente cansada. Mas Miguel sabia que não era. Sentiu o mesmo arrepio da noite anterior. A mesma vibração no ar, como se o tempo tivesse dado um passo para trás. Naquela noite, de volta ao Hotel Tivoli, Miguel não conseguiu dormir. Sentou-se diante da janela, olhando a cidade mergulhada na névoa. O relógio de bolso repousava sobre a mesa. De repente, sem que ele o tivesse tocado, a tampa se abriu. Dentro havia um pequeno papel dobrado. Com mãos trêmulas, ele o desdobrou. Rua da Saudade, no 19, Alfama. Miguel ficou paralisado. Era um endereço escrito com a mesma caligrafia do bilhete de exposição no museu. Mas ele nunca o colocara ali. O relógio marcou meia-noite. E do lado de fora, os sinos da cidade começaram a soar. 12 badaladas, lentas e profundas. No último toque, ele ouviu uma voz feminina, suave como eco. Miguel, volta para casa. O vento soprou a cortina e o cálice de vinho do porto tombou, tingindo o tapete de vermelho escuro. Miguel levantou-se, o coração disparado. Ele sabia. O tempo estava chamando por ele. O bairro de Alfama acordava lentamente, envolto pelo cheiro de pão quente e café torrado. Os becos estreitos serpenteavam entre casas caiadas, e o sol da manhã refletia nas janelas com a suavidade de um espelho antigo. Miguel seguiu o endereço do bilhete. Rua da Saudade, no de 19. Era uma casa pequena, com uma porta azul descascada e um vaso de hortênsias à janela. Ele tocou a campainha. Nenhuma resposta. Empurrou a porta e, para sua surpresa, ela se abriu com um rangido suave. O ar lá dentro estava impregnado de mofo e lavanda seca. O chão de madeira rangia a cada passo.
Sobre uma cômoda antiga repousava uma caixa de música. Miguel girou a manivela, e o som que saiu era o mesmo do relógio no museu. Lentamente, ele começou a perceber que cada objeto da casa tinha uma ligação com a exposição. O mesmo abajur de cristal, o mesmo tecido de cortina, o mesmo retrato de mulher de perfil. A mulher do retrato, cabelos escuros, olhos verdes, expressão melancólica, era Amália Duarte. E ao lado dela, em uma moldura menor, havia uma fotografia antiga de um bebê. No verso, uma dedicatória quase apagada. Para o meu pequeno Miguel, o tempo que te roubei será o mesmo que te devolverei. Miguel sentiu o chão sumir sob os pés. As mãos tremiam. O ar faltava. Ele recuou, encostando-se à parede. A caixa de música continuava tocando, lenta, insistente, como se zombasse dele. Horas depois, Isabela encontrou-o na praça, sentado sob a sombra de uma oliveira. Trazia o rosto pálido, as pupilas dilatadas. — Miguel, o que houve? Ele levantou os olhos, a voz rouca. — Você já esteve na Rua da Saudade? Ela hesitou. — Não, por quê? Ele entregou-lhe a fotografia. Isabela olhou longamente e depois o encarou. — Ela, minha avó? O silêncio entre os dois tornou-se insuportável. Miguel passou a mão pelos cabelos, tentando compreender. E sua avó? Mas Amália Duarte morreu há 60 anos. Isabela assentiu. Ela teve uma filha, a minha mãe. E minha mãe sempre me disse que havia algo que não podia ser contado. Os olhos de Miguel marejaram. Então, se isso for verdade, o que isso faz de nós? Isabela desviou o olhar, apertando a foto entre os dedos. Não sei, mas sinto que este relógio, esta cidade, estão tentando nos dizer algo. Naquela noite, os dois voltaram ao museu. O prédio estava fechado, mas Isabela tinha as chaves. No salão principal, o relógio do fado permanecia imóvel, dourado sob a luz dos vitrais. Miguel aproximou-se. Se minha mãe era Amália, por que me mandaram embora? Isabela respondeu em voz baixa. Talvez porque o amor dela fosse impossível. Ela colocou a mão sobre o mostrador do relógio. Por um instante, os ponteiros começaram a mover-se lentamente, como se reagissem ao toque dela. Miguel fez o mesmo. E, de repente, a sala inteira se inundou de luz. As paredes desapareceram. Eles estavam em um cabaré dos anos 60, cheio de fumaça, gente dançando, música de fado. No palco, Amália cantava, vestida de preto, lágrimas nos olhos. E ao fundo, um homem observava. Henrique Valença, mais jovem, de terno branco, o olhar apaixonado e culpado. O relógio soou 12 vezes. E tudo voltou à escuridão. Miguel caiu de joelhos. Meu Deus! Isabela o segurou. Agora você sabe. Ele ergueu o rosto, as lágrimas misturadas ao suor. Ela amava um homem que não podia amar. E eu sou o fruto de uma mentira. Isabela sussurrou. Nem sempre o tempo apaga o pecado. Às vezes ele o repete. O relógio parou novamente. E Lisboa lá fora parecia prender a respiração. O vento soprava do Tejo com um frio estranho naquela manhã. As gaivotas cruzavam o céu nublado, e as ondas batiam nos pilares de pedra da Praça do Comércio. Miguel aguardava Henrique Valença no Café Martinho da Arcada, o mais antigo de Lisboa. O mesmo onde poetas e políticos haviam deixado seus fantasmas entre as mesas de mármore. O homem chegou pontualmente como um relógio humano. Terno de linho escuro, cachecol de lã fina, bengala de madeira italiana. Henrique parecia parte da própria cidade. Elegante, cansado e condenado a lembrar. Sentou-se diante de Miguel, pedindo um café duplo.
Então o tempo finalmente cobrou a conta, murmurou, sem preâmbulo. Miguel encarou-o, a voz fria. Quero a verdade. Toda ela. Henrique soltou um suspiro, mexendo o café com lentidão. A verdade é uma máquina, Miguel. Quanto mais você tenta consertá-la, mais peças sobram. Fale. O homem levantou o olhar. Sim, Amália Duarte era sua mãe. E sim, ela amou um homem que não podia tê-la. Um homem casado, influente, que dirigia o museu onde você esteve ontem. Você, cortou Miguel, o tom encharcado de fúria. Henrique não desviou os olhos. Eu. O silêncio que se seguiu foi cortante. Miguel sentiu o sangue subir ao rosto, as mãos fechadas sob a mesa. Você destruiu a vida dela? Henrique balançou a cabeça, resignado. Ela destruiu a minha também. O amor entre nós foi uma falha no relógio. Belo, mas impossível de continuar. Ele tirou do bolso um envelope amarelado. Dentro havia uma carta e uma foto em preto e branco. Amália sorrindo, com um bebê nos braços. No verso, uma data. Lisboa, 1964. Quando o escândalo começou, eu a enviei para o norte. O bebê, você, foi entregue a uma família suíça de relojoeiros. Achei que o tempo apagaria tudo. Mas o tempo? O tempo é um animal que sempre volta ao cheiro do sangue. Miguel olhava fixamente a fotografia. O bebê tinha os mesmos olhos que o homem agora chorava em silêncio. Ele fechou os punhos. E Isabela? Henrique desviou o olhar. Minha neta. Então? Sim. O sangue de Amália corre em vocês dois. A revelação pairou entre eles, densa como o nevoeiro sobre o Tejo. Henrique bebeu o resto do café e levantou-se. E o relógio não mente, Miguel. Ele apenas mostra o que preferimos não ver. E o que devo fazer com isso? Henrique parou à porta, o casaco tremendo sob o vento. O mesmo que todos os homens amaldiçoados pelo amor. Escolher entre lembrar ou esquecer. Ele partiu sem se despedir. Naquela noite, Miguel voltou ao Museu do Tempo. As luzes estavam apagadas e o silêncio soava mais pesado do que nunca. No centro do salão, o relógio do fado esperava. Isabela já estava lá, sentada no chão, os olhos vermelhos de tanto chorar. Henrique me contou tudo, disse ela, a voz falha. Miguel ajoelhou-se diante dela. Então você sabe. Sim. E agora o que somos nós, Miguel? Pecado, acaso, repetição? Ele não respondeu. Apenas pegou o relógio de bolso e o colocou ao lado do relógio do fado. As duas máquinas começaram a vibrar em uníssono, emitindo um som grave, profundo, quase humano. O ar vibrou e, de repente, o salão foi tomado por luz e imagens sobrepostas. Amália, jovem, cantando. Henrique observando. Um bebê sendo levado num trem. Lisboa coberta de chuva. O tempo inteiro se dobrava sobre eles como um espelho que refletia séculos de arrependimento. Isabela chorava, mas não fugiu. Ele está nos mostrando o passado. Não, sussurrou Miguel. Está pedindo que a gente o liberte. Ele abriu o relógio de bolso. O ponteiro interno girava descontrolado. Se o tempo é uma prisão, Isabela, talvez só o amor possa quebrá-lo. Ela segurou a mão dele. Mesmo que isso nos apague? Principalmente por isso. Os ponteiros se alinharam, formando um traço perfeito. Meia-noite exata. E o mundo, por um instante, deixou de respirar. O tempo parou, não como uma metáfora, literalmente. As gotas de chuva suspensas no ar, o vento congelado em meio às cortinas. Até o som do Tejo silenciou. Tudo ao redor de Miguel e Isabela ficou imóvel, exceto o relógio do fado,
que girava em sentido inverso. O salão do museu se transformou em um espelho infinito. As paredes refletiam o passado. Amália cantando no palco. Henrique jovem e arrependido. O trem partindo com o bebê nos braços de uma mulher desconhecida. E ao centro, o próprio Miguel, multiplicado em milhares de versões, cada uma presa em uma hora diferente. Isabela o observava, o rosto iluminado pelo brilho dourado das engrenagens. — O que está acontecendo? Miguel respondeu, sem tirar os olhos do relógio. O tempo está se dobrando sobre si mesmo. Ele quer escolher. O chão de mármore começou a rachar. Através das fissuras, podia-se ver uma Lisboa antiga, carruagens, becos de alfama, a voz distante de Amália entoando estranha forma de vida. O passado e o presente misturavam-se, até que as fronteiras entre os dois desapareceram por completo. Miguel segurou a mão de Isabela. Ele está nos oferecendo uma saída. Uma saída! E sim, ou vivemos presos nesse ciclo, lembrando e repetindo, ou quebramos o relógio e deixamos o tempo correr de novo. Ela olhou para ele, lágrimas misturadas ao medo. Mas se quebrarmos, o que acontece conosco? Talvez nos esqueçamos, talvez desapareçamos, mas o mundo continuará. Isabela sorriu com uma tristeza doce. Então que sejamos o último tic-tac. Miguel retirou o vidro protetor do relógio do fado. Dentro, o coração da máquina pulsava como um órgão vivo. Engrenagens douradas, rubis minúsculos e um pêndulo em forma de flor de lis. Ele colocou o relógio de bolso, o de seu pai, dentro do mecanismo central. As duas máquinas se fundiram, e um som profundo percorreu o ar, como um suspiro da própria cidade. A luz explodiu. Tudo à volta desfez-se em fragmentos de lembrança. Ruas, vozes, perfumes, sorrisos. Miguel viu Isabela sorrir pela última vez. Ela sussurrou, até a próxima hora, meu amor. E então, o relógio partiu-se em 1000 pedaços. Quando o tempo voltou a fluir, o museu estava vazio. As janelas abertas deixavam entrar a brisa do Tejo. No pedestal central, apenas um punhado de engrenagens e um bilhete escrito à mão. O tempo é uma casa. Quem o ama demais acaba morando nele. Henrique Valença encontrou o bilhete no dia seguinte. Sentou-se diante dos destroços, as lágrimas correndo silenciosas. Por um momento, o velho homem pensou ter ouvido o som de risadas. Duas vozes misturadas, ecoando entre os vitrais. Ele sorriu cansado. E quando o relógio da cidade bateu 12 vezes, o vidro do museu refletiu duas silhuetas caminhando de mãos dadas pela beira do Tejo. O tempo havia, enfim, voltado a correr. Mas em algum ponto invisível, entre o passado e o agora, Miguel e Isabela dançavam, eternamente presos no instante em que o amor e o tempo se perdoaram.